A estação paulistana localiza-se na marginal Tietê, na altura da Ponte dos Remédios. Analisando os mapas, observamos que a região é predominantemente composta de residências e prédios comerciais, sendo a ocorrência de indústrias bastante pontual. Próximo ao rio Tietê, a região caracteriza-se pelo relevo de vale, sendo predominantemente plana. Sua arborização possui um certo nível ao redor e bem próxima, graças aos parques Leopoldina, a 200 metros, e Vila dos Remédios, a 700 metros. Com exceção desses lugares, o resto carece de vegetação significativa, assim como toda a região central da cidade. Dentre os 30% do território paulistano, coberto por Mata Atlântica remanescente, só alguns vestígios estão no centro. Já a segunda estação localiza-se na Vila Parisi, no município de Cubatão, região metropolitana da Baixada Santista. Analisando os mapas e observando o número de indústrias e transportadoras que estão ao redor da estação, classificamos a ocupação do bairro como industrial e comercial. O relevo de vale da cidade é cercada pela Serra do Mar, o que dificulta a circulação das massas de ar e caracteriza um clima irregular que sofre inversões térmicas, principalmente durante o inverno. A 500 metros da estação localizam-se os sítios Áreas, uma área de 13 hectares composta de vegetação da Mata Atlântica, sendo o local onde existe maior concentração de árvores próximo à estação. Além disso, a vegetação se faz presente nas proximidades, mas menos expressiva, e claro, é abundante na Serra do Mar, ao redor da cidade. É nessa estação da Vila Parisi que encontramos as maiores concentrações de material particulado, uma mistura de micropartículas com diversos compostos químicos gerado durante a queima de combustíveis, tanto em aquecedores, lareiras e caldeiras, quanto em veículos como carros, motos e caminhões. As diversas centrais elétricas e industriais que usam combustível para que suas turbinas funcionem também são altas produtoras de MP. A Vila Parisi, por exemplo, abriga a Columbian Chemicals Brasil, que atua na produção de negro de carbono, utilizado na indústria pneumática. Para produzir esse composto é necessário queimar combustíveis a altas temperaturas, e esse processo resulta em emissão de MP. Depois que essas fontes geradoras emitirem as partículas, os materiais particulados com diâmetro maior que 2,5 micrômetros ficam em suspensão na atmosfera e podem ser removidos pela precipitação. Quando isso ocorre, a umidade envolve o material, fazendo com que perca altitude. A suspensão dessas partículas na atmosfera acarreta em grande interferência em aspectos ambientais, como o aumento do aquecimento global graças à fuligem e o acúmulo nas folhas das plantas, que acarreta na injúria vegetal. O MP10 forma uma película sobre as folhas que impede a fotossíntese e acaba por matar a planta. Esse fenômeno foi observado em um dos nossos endereços, Cubatão, cuja vegetação da Mata Atlântica sofreu duros golpes nos anos 70 e 80. O material ainda é prejudicial para a saúde do ser humano. O MP10 pode ficar retido na parte superior do sistema respiratório ou penetrar mais profundamente, alcançando os alvéolos pulmonares. Os radicais livres formados do contato entre o material e o epitélio respiratório causa a inflamação e acarreta em diversos problemas, principalmente em idosos e crianças. Todos esses fatores aumentam o número de internações hospitalares, tendo diversos óbitos associados. Percebe-se grande variação entre as concentrações de MP10 nas duas estações, com a diferença chegando a 196 microgramas por metro cúbico a mais para Cubatão. O resultado era esperado. A estação na Baixada Santista encontra, em um raio de 2 km, pelo menos 9 unidades industriais siderúrgicas, químicas e de fertilizantes. Soma-se a isso o fato de que as transportadoras daquele local movimentam caminhões e de haver, a menos de 500 metros, a rodovia Pissaguera-Guarujá, por onde trafegam também carros e motos. Como visto, todos esses veículos produzem um material particulado na queima de seus combustíveis, com os caminhões principalmente contribuindo para a suspensão da poeira do solo. Ao limitar a circulação do ar, o relevo serrano prejudica a dispersão de poluentes, levando a concentração para níveis muito acima do padrão, principalmente quando ocorre inversão térmica. Apesar de saber-se pouco sobre os efeitos na vegetação, a mata de Cubatão já sofreu com os poluentes, como foi dito. Mas a floresta ao redor da cidade também contribuiu para a absorção de mais da metade do material particulado suspenso na atmosfera. Apesar de não termos encontrado estudos que comprovem esta tese, levantamos a hipótese de que a relação entre a absorção de MP10 e os malefícios causados pelo composto dependem da concentração e tamanho do mesmo, podendo ultrapassar a capacidade de absorção da planta. Na marginal, encontramos concentrações consideravelmente menores. O relevo plano, além da carência de prédios altos, evita as variações nos padrões de ventos e facilitam a dispersão do MP10. Além disso, essas características suavizam o processo de inversão térmica no local. Como complemento à tese formulada em Cubatão, adicionamos a hipótese de que o relevo na região da estação em São Paulo garante maior dispersão do material particulado,
permitindo que a concentração de árvores no Parque Leopoldina possa absorver boa parte do MP10 restante. Dessa forma, a soma de fatores que propiciam a dispersão do MP10 contrapõe o alto fluxo de veículos que trafegam nas marginais, nas principais avenidas, na Ponte dos Remédios e por toda a complexa malha de transportes da região. Ao analisarmos e cruzarmos todos os dados, observamos padrões intrigantes. Esses padrões, porém, não são conclusivos para apontarmos relação entre os índices de distanciamento social e as concentrações do poluente nas estações já citadas. Observamos nos 2 primeiros meses do ano concentrações abaixo da média para ambas as estações. Curiosamente, o primeiro mês de isolamento social foi também um mês com maior concentração média no município de Cubatão, o que pesa contra a tese de que o isolamento contribuiria para os índices de qualidade do ar. Tendo em vista, porém, o valor muito acima nos 2 meses anteriores, poderemos suspeitar que o pico na concentração se devesse a outros fatores externos. Ainda analisando a estação de Cubatão, após o pico veio um declínio, que coincidiu com um aumento no índice de isolamento. Esse foi o único momento em que os dados se comportaram como esperado nas 2 estações, por isso acreditamos que os fatos não estão relacionados. As concentrações de MP10 na marginal parecem ter ficado alheias ao isolamento. Muito mais regular que a estação de Cubatão, sempre manteve leve tendência de aumento. No mês de agosto, porém, o aumento foi abrupto, o que poderia estar relacionado com a flexibilização da quarentena na cidade. Após o pico no mês de março, a concentração de material particulado em Cubatão entrou em declínio, assim como isolamento, em passo mais lento, até encontrar os mesmos índices de Pinheiros, em setembro. Os dados conversaram muito sutilmente para afirmarmos que existe relação de proporção inversa entre a concentração de MP10 e o índice de isolamento social. Levantamos algumas hipóteses para explicar o porquê disso ter ocorrido. Os dados de isolamento são muito genéricos por abrangerem uma região muito grande. As condições socioeconômicas de Cubatão não permitem que o isolamento social tenha interferido nas concentrações de MP10, pelo fato do bairro ser composto quase que exclusivamente de indústrias e de empresas de logística que lidam com caminhões, e o fato de nenhuma das duas atividades ter sido interrompida corrobora com essa tese. O fato de veículos de carga terem sido liberados para trafegar pelas marginais durante todo o dia compensou a diminuição do fluxo de carros. No entanto, a permissão se estende somente a VUCs, veículos de transporte de perecíveis, e materiais imunológicos, não necessariamente caminhões de grande porte. Como dito, os caminhões contribuem para levantar a poeira do solo, elemento que pode constituir o material particulado. A maior superfície de contato dos pneus do caminhão poderia ter contribuído para levantar muito mais poeira do asfalto na região, além do fato do composto ser produzido na queima de combustíveis. Outra hipótese é de que os fenômenos meteorológicos, portanto aliados às condições já descritas ou não, poderiam justificar as alterações nas concentrações e prejudicado a contribuição do isolamento social na qualidade do ar. O inverno de 2020 foi mais quente do que a média, mas também mais seco. De qualquer forma, durante o inverno, a concentração em Cubatão só fez cair e na marginal foi ambígua, com momentos de queda e outros de recuperação, o que não nos permite tirar resultados conclusivos. Períodos de chuva também podem ter contribuído. Como dissemos, a umidade envolve e derruba as partículas suspensas. Isso foi visto nos dias 15 e 20 de setembro, quando choveu em São Paulo e os índices foram derrubados para muito abaixo da média dos dias anteriores, que foram os picos do mês de setembro, influenciados em grande parte pela onda de fumaça vinda do centro-oeste e que foi associada às queimadas. De qualquer forma, os meses de março e abril registraram, juntos, 70 milímetros, menos de 1/4 de cada um dos meses anteriores, o que pode justificar o aumento em Cubatão e o leve aumento na estação da Marginal a partir desses meses. Observando o comportamento da precipitação nas duas cidades durante o ano e cruzando os dados com o gráfico de poluentes, pode-se perceber certa semelhança. Os valores são mais altos durante o meio do ano e mais baixos no índice e no fim do ano. Além disso, o calor nos meses de verão aquece a superfície, eleva o ar quente e também contribui para a dissipação da poeira. Esses dados são bons indicadores de que a chuva tem um papel fundamental na concentração dos poluentes. É importante ressaltar que foram divulgadas pelos mais variados veículos de imprensa melhoria nos índices de qualidade do ar decorrente do isolamento social e menor queima de combustíveis, principalmente. Vale notar que em muitos estudos o alerta é dado, não houve tempo suficiente para se chegar a uma conclusão. Sobre esses dados, o grupo supõe que as características específicas do material particulado que diferem dos dados, além das características específicas da região de cada estação, como já foi exposto, somadas às condições meteorológicas, possam ter rompido os benefícios ao ar que o isolamento poderia ter trazido.
Um adendo. Aconteceu na metade do ano, em Cubatão, a Operação Inverno, liderada pela própria CETESB. O projeto visava tratar a concentração de material particulado com processos de umectação do solo com caminhões-pipa durante o período seco. O fato da operação acontecer todos os anos desde 1995 corrobora com a análise do grupo de que as concentrações não sofreram alteração significativa durante o ano de 2020, já que o procedimento se fez, como dito, necessário. O projeto é, inclusive, uma justificativa para a queda na concentração de MP10 entre os meses de abril e maio em Cubatão, mas não da marginal.